Então, pessoal, de volta, né? Depois de um longo período sem gravar, mas foi a falta de vídeos, foi para um momento de reflexão, de avaliação, né, do canal, porque eu tenho visto, né, percebido que não tem atingido aquele objetivo ao qual eu me propus, né, de atingir o maior número de pessoas possíveis, que tivesse as pessoas visualizassem e com essas visualizações eu pudesse ajudar. Então esse período esse intervalo sem gravação, sem vídeos, eu aproveitei para rever a maioria dos meus vídeos, para rever a maioria dos meus textos, né, para reflexionar, analisar onde que poderia estar o erro, onde eu poderia estar falhando, né? Assisti também muitos vídeos de outras pessoas, de youtubers, né? Quais seriam, onde eu estaria errando, onde eu estaria falhando, para que meus vídeos tivessem poucos views, como vem tendo. Na verdade, assim, nesses canais de orientação de youtubers famosos, de pessoas que dão assessoria a isso, né? Eu percebi, assim, que o foco principal, né, dessas pessoas que dão essa orientação é as pessoas ter views para ter monetização, para ganhar dinheiro e tal. Não é esse o meu interesse. Desde o começo nunca foi. Aí tá, partindo desse princípio, né? Esses tutoriais que eles apresentam, o foco principal talvez seja isso. É a pessoa fazer dentro daquelas orientações, das dicas que eles dão, mas o foco principal é a monetização. Então não é o meu caso. Não me preocupei com isso. Então, nesse detalhe, eu estou tranquilo que não é isso. Então eu fui a reanalisar, né, os conteúdos dos meus vídeos, conteúdos dos meus textos, para ver onde que eu poderia estar errando, né? Onde, se é o meu jeito de falar, o meu jeito de expor, se os meus vídeos estão muito longos. E eu cheguei à conclusão o seguinte, né, posso estar errado e gostaria que vocês também me ajudassem nesse sentido. O nicho, né, as pessoas alvo do nosso tema são pessoas assim, um tanto quanto diferenciadas, por estarem quase sempre acometidas dos distúrbios psicológicos. Já por si só é uma situação assim negativa para o teor dos vídeos, porque a pessoa ansiosa, por sua natureza, por natureza dos distúrbios, não tem paciência de ficar vendo vídeo, de ficar, principalmente se o vídeo for muito longo, e não gostam de ver. Segundo, o tema do meu vídeo, dos meus vídeos, dos meus textos, geralmente não vai de encontro ao que o ansioso tradicional, né, quer ver e ouvir. Geralmente a pessoa quer alento para suas dores, ter alguém que fale do mesmo jeito, que esteja sentindo, que esteja, né, naquela situação de dor, de sofrimento. E o meu foco, a minha linha de pensamento é diferente. Talvez eu entendo que seja isso um dos motivos pelos quais os meus vídeos não são tão visualizados. Mas assim, eu raciocinando, né, logicamente, sem nenhum me autocriticando, eu imagino que eu tenho que continuar dessa forma,
Porque se eu fizer de outra forma, da forma que as pessoas querem ouvirem, eu vou estar indo de encontro à manutenção do desequilíbrio nela, né? A manutenção de ela permanecer no estado de doença, né? Que vai ficar sem volta, vai permanecer muito tempo dentro da doença, dentro do processo da doença, e não é isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa seja uma pessoa amadurecida psicologicamente, que enfrente seus problemas e que dê os primeiros passos para o enfrentamento, para a solução da doença. No meu entendimento, e não só meu, mas eu já vi em outras situações, quanto mais a pessoa foca na doença, nos sintomas e fica falando disso, mais ela vai impregnando em si o pensamento de doença e os sintomas vão permanecendo. Eu, particularmente, eu proponho outro modo de entendimento. É ir para o lado da cura, do enfrentamento. Porque a gente sabe que um dos pilares dos nossos distúrbios é as dependências, é aquela coisa de ouvir o que a pessoa... Ouvir o que nós queremos ouvir, que a pessoa fale o que nós queremos ouvir, que a pessoa esteja de acordo com os nossos sofrimentos, com as nossas lamúrias, com as nossas dores. E a maioria de nós não sabemos que é justamente isso que aumenta a carga dos nossos sintomas, dos nossos pensamentos negativos, dos nossos pensamentos intrusivos. Então, esse período para mim também, de paralisação, foi bom para eu tirar as minhas conclusões. Eu não posso mentir para ninguém, não posso mentir para as pessoas e também para mim mesmo. Eu poderia chegar aqui e falar, gente, tenha calma, faça isso, eu também sinto tudo isso. Em que eu estaria ajudando? A dor é assim mesmo, tem que fazer isso. Aí eu estaria falando igual a maioria que está falando e que não sai, do ciclo da doença. Eu estaria mentindo para mim e para vocês. Não é isso que eu quero. Não vou dizer, pessoal, o Cláudio está falando isso, mas ele sinto sim. Mas a verdade é que a pessoa, às vezes, ela tem que mudar o foco para deixar de sentir. Quando a gente permanece no ciclo da doença, mais aí fica aquela coisa interminável, sem interrupção. Pelo menos quando você sai do foco, tenta olhar para outro lado, você passa um período grande sem ter, Você aprende a conviver com os sintomas, com as doenças, não deixar com a doença, aliás, não deixar que os pensamentos poluam muito a sua mente, imaginar outras coisas, substituir pensamentos, fazer algumas técnicas para que vá amenizando tudo aquilo que a doença representa, tudo aquilo que ela nos traz de negativo. É isso que eu estou tentando mostrar, um outro lado que poucos mostram, que a maioria fica na doença em si, só alimentando, retroalimentando a doença. A minha proposta, e eu continuo, apesar de tudo, de não ter views, de não ter compartilhamento dos meus vídeos, eu entendo ainda que este é o caminho do equilíbrio. Que se eu estiver falando uma coisa contrária do que eu faço comigo, eu vou estar passando a mentira. E eu não quero isso. Prefiro acabar com os vídeos, acabar com o canal do YouTube, acabar com o blog, do que entrar aqui e falar uma mentira, falar uma coisa que eu não faço. Certo? Então, esse período sem gravar vídeos foi uma reflexão. E assim, eu continuo insistindo que se a pessoa não sair do ciclo da doença, ela não sai da doença. É simples assim. Eu falo assim, daquelas pessoas que insistem em buscar doença no corpo, sendo que a medicina fala que não tem. O básico é isso. Que a pessoa não tem doença e ela sente uma dor, ela volta no médico.
Sente uma tontura, volta no médico. Sem procurar outras coisas, sem analisar outras possibilidades, que nós já falamos em vários vídeos aí, de outras possibilidades, que não sou eu que estou falando, é a ciência, é estudo, é a observação. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. E olhe bem, vídeos com teor, com tema igual o nosso, não pode ser muito curto. Você não pode fazer um vídeo de 5 minutos, de 8 minutos, de 10 minutos, sem que, assim, porque fica uma coisa muito vaga, muito, né? A parte de ler, de assistir, de interessar, também é uma parte de mudar o foco, que se a pessoa estiver vendo um vídeo, estiver lendo um texto, ela vai tirar o foco dos que ela está sentindo, né? Então precisa um pouco de força de vontade, um pouco de ânimo da pessoa, um pouco de interesse em ouvir outras coisas fora e ler fora daquilo que ela está habituada. Então, o que eu quero finalizar é o seguinte: sem a participação da pessoa não vai ter cura. Se a pessoa não buscar em si, primeiro, o equilíbrio, ela não cura, porque aí ela vai ficar buscando nos outros lá fora. É nos blogs, falando só da doença, é nas redes sociais, né? Buscando alguém que sinta igual a ela. Vou dar um exemplo, né? Quando a pessoa me procura nas redes sociais que eu tenho e fala, eu tô sentindo isso. Eu falei, gente, você foi ao médico semana passada. Não é nada. Você já sentiu outras vezes. A pessoa sai. Agora, eu já testei isso. Se você fala, não, mas começa a falar do sintoma, eu também já senti isso. Ela quer ouvir da gente, que a gente também sentiu, para reafirmar nela que não é doença. Ela não acredita no médico, ela não acredita em si. Precisa que outras pessoas falem para que ela, pelo menos por um período pequeno, ela tenha aquela certeza. Quando for amanhã, a coisa repete, depois da manhã mesmo, e assim sucessivamente, passando as semanas, os meses, os anos. Então, a minha proposta é o contrário disso. A pessoa acreditar na medicina e fazer as coisas para mudar esse contexto em si primeiro, né? Porque se a pessoa não mudar, a cura não vem, o equilíbrio não vem. É esse, desde 8 ou 10 anos atrás, o contexto dos meus textos, dos meus vídeos, que eu tento passar. E, assim, não querendo ser muito, assim, puxar a brasa para minha sardinha, mas eu acredito, né, eu já falei isso em outras situações, nos meus vídeos não tem nada de qualidade, mas eu acredito que a minha proposta, né, de mudança é o que vale, é o teor, é a essência dos meus vídeos. Não quero beleza, não edito vídeo, não fico procurando errinho de português, errinho de nada, algum erro, né? Se o áudio estiver bom, aí já falei um erro aqui, bom, né? Se o áudio estiver bom e a iluminação boa, a pessoa tiver, a imagem estiver bem, é isso que me resta, é isso que me basta. Não quero nada de enfeite, essas coisas. E procuro passar a minha experiência, sem nenhuma coisa de mentira, nem eu falsear nada. Então, assim, essa parada que eu dei foi de propósito para me autoanalisar como, né? Talvez eu não estivesse colocando bem o que eu tento falar, tento expor, às vezes o jeito de eu falar, às vezes não está sendo muito didático, as pessoas não estão interessadas porque não tem muita didática, mas não é isso que eu quero. Eu quero fazer com que as pessoas pensem, analisem. E também aceito críticas, se vocês acharem, principalmente no teor, né, questionar as minhas teorias, principalmente nisso, porque eu não estou fazendo vídeo de beleza, né, que eu fico vendo aí os caras falando, você tem que fazer uma capa, você tem que fazer um thumbnail, nem sei o que é isso, você tem que fazer um plano de fundo, você tem que descrever o que eu quero, né? Se não tiver nada de beleza, mas se atingir o meu objetivo de chegar às pessoas, essa intuição de mudança, a intenção de mudança,
de alteração. Isso para mim é que basta. Vou continuar, gente. Infelizmente, se alguém não gostar, mas eu estou passando a minha experiência, né, no intuito de ajudar, sem nenhuma outra. Né? Se não está atingindo as pessoas como eu imaginava, gostaria que chegasse, posso fazer nada, assim, mais do que eu faço. Né? Mas se ajudar uma pessoa, para mim já está bom. Claro que a gente fica naquela expectativa de que muitas pessoas vejam, que muitas pessoas compartilhem, e que comentem, e que critiquem principalmente. Ó, você está falando isso aí que está errado, onde você achou isso? A gente pode ter aquele bate-bola, mas, né, se não tiver também tá bom. Se uma pessoa entender a minha linha de raciocínio e procurar colocar em prática e achar e acertar e fazer que falar, ó, Cláudio, tá dando certo, eu fiz lá o que o Cláudio deu a dica e tá dando certo. Para mim já basta. Vou continuar até que me prove o contrário. Não quero ser o dono da verdade, né? Claro que essa doença é uma doença que tem várias maneiras de equilibrar, né? Eu encontrei uma razoável que preencheu e preenche até agora as minhas expectativas, eu vou fazendo. O dia que eu achar que não dá certo, alguém falar, ó, tá dando errado, e me provar por quê, eu paro. E não vou falar mais para os outros. Falar, ó, gente, eu estava errado, você desconsidera, desculpa, perda de tempo. E, né, vou acabar com o canal do YouTube, vou acabar com o blog, né, siga outro caminho aí. Mas por enquanto, até hoje, depois de 11 anos, para mim é o que está valendo. E eu tento passar isso para as pessoas. Infelizmente, a maioria não entende isso, né? Mas tá bom. Mas assim, à medida que vocês puderem, né, não sei nem se alguém vai chegar no final desse vídeo, compartilhem, né? Dê o like, faça tudo que for de possibilidades para a gente atingir o maior número de pessoas possível. Porque esse é o objetivo. Mostre o nosso canal, mostre o nosso blog, que a maioria conhece. As poucas pessoas que veem meus vídeos sabem o meu endereço do blog e o meu canal do YouTube. Tá bom? Jesus nos proteja. Até a próxima.